E aí pessoal, tudo jóia? Meu nome é professor Fernando Furlan e no Isto é Histologia de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema, os órgãos linfóides e o sistema imunológico. Nós sabemos que as doenças elas sempre chocaram muitos povos, né? A humanidade, muitas pessoas morriam quando adoeciam, mas os estudiosos da época observavam que dependendo da doença as pessoas adoeciam, mas num segundo quadro, quando se infectavam novamente, essas pessoas eram resistentes às doenças, né? E nós sabemos que isso se deve ao nosso sistema imunológico, né? As células do nosso sistema imunológico, elas são capazes de reconhecer micro-organismos estranhos e gerar uma resposta imunológica que vai atacar esses agentes e destruí-los, né? Fazendo com que o corpo consiga voltar à homeostase. Nós vamos entender um pouquinho de como esse sistema funciona, como que ocorre, né, quais são os tipos de defesa do nosso organismo. Então nós vamos falar um pouquinho de como funciona, né, o nosso sistema imunológico, como ele consegue montar essas defesas. Nós sabemos que as células de defesa do organismo são chamadas de leucócitos, né? Mas por que chamam de leucócitos? Aqui nós temos um tubo com uma amostra de sangue que foi centrifugada, né? As hemácias elas precipitam, aqui fica o plasma sanguíneo, e se nós observarmos, nessa região aqui, existe uma linha, né, branca, uma linha um pouquinho mais pálida. Nessa região, de acordo com o seu peso, por ser mais leves um pouco que as hemácias, as células de defesa elas acabam formando essa linha no limite entre o plasma sanguíneo e as hemácias precipitadas, né, formando essa linha branca, né, e por isso essas células foram chamadas de leucócitos. Leuco vem de branco, citos de célula, então seriam células brancas. Por isso que as células de defesa do organismo são chamadas também de glóbulos brancos. Então a gente falando um pouquinho mais, né, sobre os leucócitos. Bom, nós temos diversos tipos de leucócitos. Eles são células que se originam na medula óssea vermelha, né, de vários progenitores de leucócitos. Nós temos duas séries, basicamente. Os leucócitos granulócitos, entre eles eosinófilo, basófilo e neutrófilo. Cada um vai ter uma função, né, no sistema imunológico. Por exemplo, o leucócito geralmente são atraídos por quimiotaxia, por parasitos, são células bastante importantes nas reações alérgicas, né? E também respondem muitas vezes a algumas infecções virais. Os basófilos regulam, né, soltando seus grânulos, conseguem ajudar a regular a resposta imunológica. E os neutrófilos são células que possuem, que têm capacidade de fagocitar e possuem muitos grânulos, então eles conseguem atacar outras células, ou fagocitando essas células para tentar destruí-las, ou degranulando, né, soltando suas enzimas sobre essas células, né? Então essas são as séries de granulócitos. Os neutrófilos são células também que reagem quimiotaxicamente muito forte a infecções bacterianas, né? Então basicamente quando ocorre uma infecção por bactéria, nós normalmente observamos uma reação inflamatória, uma grande atração de leucócitos, né? E essas células, quando elas começam a morrer devido a a ação tóxica de algumas bactérias, nós temos a formação, quando a grande quantidade de células mortas, juntamente com o tecido morto de bactérias, vai formar o pus. Então, reações purulentas, por exemplo, sempre são reações que têm infecção bacteriana e normalmente tem grande quantidade de leucócitos do tipo neutrófilo. Nós temos também a série dos agranulócitos, que envolve os monócitos, que são precursores de macrófago, né? Os monócitos eles estão circulantes e quando eles adentram o tecido e são ativados, eles se transformam em macrófagos. Existem também os agranulócitos do tipo linfócito. Nós vamos ter basicamente dois tipos de linfócitos, o linfócito do tipo B e o linfócito do tipo T. A determinação do tipo B ou tipo T, ela é dada de acordo com o local de amadurecimento desses linfócitos. Os linfócitos B, foi descoberto, né, há muito tempo, que eles amadurecem num órgão das aves chamado de bursa de Fabricius. Por isso que são chamados de linfócitos do tipo B, linfócitos que amadurecem na bursa.
E nós temos os linfócitos tipo T, que são os linfócitos que sofrem amadurecimento no timo. Então, de acordo com o local de amadurecimento dessas células, elas são do tipo B ou tipo T. Amadurecimento porque essas células elas são formadas, como nós dissemos, na medula óssea, só que elas não ficam funcionais, né? Elas não amadurecem na medula óssea, elas vão para um outro local onde elas sofrem diferenciação e amadurecimento. No caso de uma das aves, é na bursa de Fabrício. Né? Os mamíferos não, os mamíferos muito sofrem, os linfócitos B sofrem maturação também na medula óssea, mas nas duas espécies a maturação dos linfócitos tipo T ocorre no timo. Os linfócitos do tipo T, eles são subdivididos de acordo com suas funções também em outros tipos de linfócito T. Nós temos, por exemplo, o linfócito T helper, que ele é uma célula com a função de regular, né, de ajudar a promover a reação inflamatória. Nós temos o linfócito T do tipo supressor, que ele é muito importante porque quando a reação inflamatória ela consegue eliminar um agente, né, esse linfócito ele entra em ação, fazendo com que haja a supressão da resposta imunológica, né, porque a resposta inflamatória, no caso, ela tem que parar porque o agente já foi destruído. Então, entra em ação o linfócito T supressor. E, finalmente, nós temos o linfócito T citotóxico. Né? Ele é chamado de citotóxico porque ele é uma célula com a função de destruir outras células ou outros agentes. Né? Então, esse é o linfócito que ele é recrutado, né, durante a resposta imunológica para que faça a destruição, né, de determinada célula ou determinado agente. Nós vamos ver ainda que existem as células, elas podem responder imunologicamente de forma diferente. Então nós vamos ver um pouquinho sobre os tipos de imunidade que o nosso corpo é capaz de desenvolver. Então o nosso organismo ele possui dois tipos de imunidade, né? Imunidade inespecífica e imunidade específica. A imunidade inespecífica é chamada também de imunidade inata, né? Toda pessoa nasce com ela e é capaz de desenvolver esse tipo de imunidade. E nós temos a imunidade específica ou imunidade adaptativa, né, onde nós entramos em contato com um agente e posteriormente nós ficamos com uma memória e somos capazes de responder mais efetivamente a esse agente, tanto que muitas vezes a doença nem ocorre de tão rápida que é a resposta, tão específica que é a resposta imunológica. Então, falando um pouquinho sobre a resposta imunológica inespecífica ou inata, a resposta inespecífica ou inata ela é desenvolvida pelo organismo de várias maneiras. Né? Contam-se as barreiras físicas, né? A pele, por exemplo, é uma barreira física que impede que micro-organismos consigam, né, entrar no organismo. Existem defesas químicas, nós podemos citar aí, por exemplo, o pH ácido da urina, que dificulta o crescimento de bactérias no sistema urinário, o pH ácido do estômago, que destrói muitas bactérias que, porventura, consigam chegar até a cavidade gástrica. E também muitas substâncias, né, que são secretadas pelas células de defesa, né? Por exemplo, a lisozima, que são secretadas em substâncias e locais do corpo, impedindo o crescimento, né, e o desenvolvimento de bactérias. Podemos citar ainda células fagocitárias, né, que elas vão responder a qualquer estímulo, né, seja bactéria ou corpo estranho, não especificamente, ela vai acabar tentando fagocitar e destruir qualquer coisa que não seja reconhecida, né, como parte do organismo. E temos ainda as células natural killer, que são células próprias do organismo que normalmente vão desenvolver uma ótima resposta inflamatória, por exemplo, contra células neoplásicas, né? São células que elas já são pré-ativadas para destruir esse tipo de célula. Por sua vez, a imunidade específica, né, ou adaptativa, ela pode ser de dois tipos, né, sendo chamada de imunidade humoral ou imunidade mediada por célula. A imunidade humoral, ela é o tipo de imunidade que a gente fala humoral porque ela vem através do sangue. É a imunidade adquirida pelo organismo através de anticorpos. E a imunidade mediada por célula, como o próprio nome diz, são células que possuem memória imunológica e têm a capacidade de atacar determinado agente.
A imunidade do tipo humoral ela é desenvolvida por linfócitos do tipo B. Esses linfócitos, quando entram em contato, aqui representado por um antígeno, né? O antígeno ele é um fragmento, né, de um agente estranho, né? Pode ser, por exemplo, um fragmento da bactéria, né? Um fragmento do fungo, né? Um fragmento específico, por exemplo, da membrana plasmática da bactéria. Então, quando essas células, né, o linfócito B, reconhecem o antígeno, eles vão ser ativados, né, e sofrem uma replicação clonal. Várias cópias daquela célula são produzidas. Essas cópias elas se diferenciam novamente em novos linfócitos B de memória, né, são células que vão manter aquela resposta imunológica específica, elas vão guardar, o organismo vai guardar nessas células que tipo de resposta ela tem que dar àquele antígeno específico. E vai se diferenciar também em plasmócitos. Né? Os plasmócitos são células B diferenciadas que têm a capacidade de produzir anticorpos contra aquele antígeno específico. Então, esses anticorpos vão reconhecer apenas aquela partícula, apenas aquele antígeno daquela bactéria ou daquele fungo, por exemplo, especificamente. A resposta, no caso, por anticorpos, o anticorpo ele é produzido e ele vai atacar especificamente aquele local da célula, né, gerando uma imunidade que responde somente a aquele antígeno, por isso chamado de resposta específica. Na imunidade mediada por células, alguma coisa semelhante ocorre, né? Mas aqui no caso o que é ativado é um linfócito T. Né? Nós temos aqui, exemplificando, né, um macrófago que ele vai lá e fagocita o antígeno, ele vai apresentar, né, esse antígeno, né, ele, após fagocitar, ele vai quebrar, vai processar um fragmento da bactéria lá, né, gerando o antígeno, e esse antígeno ele vai ser apresentado a um linfócito tipo T. Né? Esse linfócito tipo T, quando reconhece aquele antígeno, ele passa a se transformar numa célula efetora. Né? Então, ele é ativado e a próxima vez que ele entrar em contato com esse antígeno, aqui no caso, por exemplo, representado por uma célula infectada, as células infectadas por vírus, normalmente os vírus fazem com que essa célula ela vai expressar os antígenos virais na sua membrana. Né? Então, o linfócito T, uma vez ativado, ele reconhece esse antígeno e ele mesmo é capaz de secretar substâncias tóxicas, né? Normalmente são chamadas de perforinas, são substâncias capazes de perfurar toda a membrana plasmática da célula, fazendo com que essa célula morra. Né? Então, é um tipo de resposta, ela não é uma resposta através de anticorpo, é uma resposta dada pela própria célula. E no caso, essa resposta é dada pelos linfócitos do tipo T. Então, linfócitos B geram plasmócitos que vão produzir anticorpos e linfócitos T são capazes de se diferenciar em linfócitos T citotóxicos, né, que uma vez reconhecendo o determinado antígeno, ele libera citoquinas, né, várias substâncias que são capazes de destruir aquela célula, destruir aquele agente. Né? Então, nesse caso, a defesa é feita pelas próprias células T, por isso chamada de imunidade mediada por células. Visto um pouquinho sobre o sistema imunológico, nós vamos falar sobre os tecidos e órgãos formados, né, por células que vão gerar essa resposta imunológica. Então vamos entender um pouquinho sobre a arquitetura desse tipo de tecido. No nosso organismo, os tecidos linfóides eles podem formar órgãos encapsulados, como linfonodo, baço, timo, e eles também podem estar distribuídos como parte de outros órgãos, né, formando o tecido linfóide associado a outros órgãos. Então, nós vamos iniciar aqui pelos tecidos linfóides, depois vamos ver a histologia do linfonodo, baço e timo. Como nós comentamos, no nosso organismo, o tecido linfóide ele pode estar organizado na forma de órgãos encapsulados ou pode estar na forma de tecido linfóide difuso, né, fazendo parte de outros órgãos que não são exclusivamente linfóides. Então,
nós vamos ver um pouquinho sobre esses tecidos e depois nós vamos falar um pouquinho sobre uma estrutura, uma organização própria de tecido linfóide chamada de folículo. Os folículos eles vão estar presentes tanto em outros órgãos, nos órgãos linfóides não encapsulados, né, como nos órgãos linfóides encapsulados. Mas vamos iniciar aqui pelo que a gente chama de MALT. MALT é uma abreviação que vem do inglês chamada de Mucosa Associated Lymphoid Tissue, né, tecido linfóide associado a mucosas. E dependendo da localização desse tecido, ele recebe um nome ainda mais específico, né, como por exemplo BALT, Bronchus Associated Lymphoid Tissue. Então, no pulmão, né, na mucosa dos brônquios, pode existir agregados linfóides, né? Então, no pulmão, né, o MALT do pulmão recebe o nome específico de BALT, Bronchus Associated Lymphoid Tissue. Da mesma forma, no trato gastrointestinal, nós observamos aglomerados linfóides, né? No esôfago pode existir, mas a maior parte deles distribuídas pelo intestino. Por isso, nós temos o GALT, Gut Associated Lymphoid Tissue, tecido linfóide associado ao intestino. Então, dependendo da localização, esse tecido linfóide pode receber um nome específico. Aqui nós temos um corte histológico do intestino, né? E aproximando um pouquinho mais, nós conseguimos ver aqui a mucosa do intestino e já ao longe a gente observa um grande aglomerado linfóide, formando um folículo. Nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre os folículos. Mas, aproximando mais aqui, nós conseguimos observar que vários linfócitos podem ser observados aqui na lâmina própria do intestino, né? Aqui nós temos o epitélio, né, faz parte da mucosa, e abaixo do epitélio nós temos a lâmina própria. E aqui nós vemos vários linfócitos na lâmina própria. Então, é muito comum, né, observarmos esses aglomerados de linfócitos na lâmina própria dos tecidos, né? Ele é chamado também de MALT, né, o tecido linfóide associado à mucosa. E muitas vezes esse tecido linfóide, como nós comentamos, pode formar grandes aglomerados, como nós vemos aqui, né, formando um folículo linfóide. O folículo ele tem uma estrutura própria, nós vamos comentar mais adiante ali. Aqui num corte histológico de pulmão, nós podemos observar também, deixa eu sair do fundo aqui, aqui nessa região nós temos aqui vasos sanguíneos e aqui nós temos um brônquio, né? Na verdade um bronquíolo, que nós vemos que não tem cartilagem, nós vamos falar mais à frente, né, sobre a estrutura histológica do aparelho respiratório. Tá? Mas aqui nós temos um bronquíolo e ao lado do bronquíolo nós temos aqui um pequeno aglomerado, tá? Formado por vários linfócitos. Tá? Então nós temos aqui um tecido linfóide próximo a brônquio, a bronquíolos, né? Este é o Bronchus Associated Lymphoid Tissue, ou BALT. Então, então nós temos aí o MALT, né, tecido linfóide associado à mucosa, e dependendo do local onde ele se localiza, ele recebe nome específico. Nos pulmões, BALT, né, tecido linfóide associado a brônquio, e nos intestinos, GALT, tecido linfóide associado a intestino. Gut, no inglês, ele é tripa, né? Não é intestino mesmo, mas dá para entender legal. Ok? Bom, eu falei que a gente ia comentar um pouquinho mais sobre os folículos, né? Porque os folículos linfóides, eles são agregados linfócitos que têm uma estrutura um pouco característica. É legal a gente comentar um pouco mais sobre ela, porque ela vai ocorrer tanto no tecido linfóide associado à mucosa, como nos órgãos linfóides ocorre também a formação de folículos. Então nós vamos discutir um pouquinho aqui sobre a arquitetura histológica dos folículos, e eles vão ser encontrados tanto no tecido linfóide associado à mucosa, como nos órgãos linfóides encapsulados. Os folículos linfóides eles podem ser classificados em folículos primários e folículos secundários. Aqui nós temos um corte histológico de linfonodo, nós vamos entender um pouquinho, né, como é fácil a gente localizar
esses dois tipos de folículo. Basicamente, nós diferenciamos ele pela presença, tá, do centro germinativo. Tá? Como nós observamos aqui, esse aqui é um folículo secundário, porque eles possuem centros germinativos. Esse é um folículo primário, são folículos que não possuem centro germinativo. O centro germinativo é essa área mais clara, tá? Que é formado por células mais jovens em multiplicação. Né? Então, nós temos basicamente o folículo linfóide primário, formado, né? O folículo é sempre formado basicamente por linfócitos do tipo B, tá? E no folículo primário, normalmente são linfócitos B naive, ou linfócitos B virgens, né? Linfócitos B que ainda não tiveram contato com nenhum tipo de antígeno. Uma vez que esses antígenos chegam através do sangue ou através da linfa, eles começam a proliferar. Nós vimos lá, quando nós estamos nos tipos de resposta imunológica, né? A fase de replicação. Então, durante essa replicação, eles são ativados e aí eles entram em replicação. E durante essa replicação, eles formam os centros germinativos. Então, nós observamos aqui o centro germinativo. Então, é fácil nós reconhecermos na histologia, tá? Os folículos secundários são esses que possuem centro germinativo e folículos primários são esses folículos que não possuem centro germinativo. Os folículos secundários, eles possuem uma organização celular própria também, uma organização diferenciada. Nós conseguimos observar aqui nessa imagem do centro que ele é dividido em 3 zonas. Né? Aqui nós temos o folículo secundário, nós temos aqui uma zona, aqui outra e aqui em cima uma outra área. Tá? Elas recebem a denominação de Dark Zone, ou zona escura, Light Zone, ou zona clara, tá? E a região do manto, tá? Ou zona do manto. A região escura, tá? Ela é formada basicamente por células que estão em replicação, tá? São células em constante divisão. Então, nessa região, ela é chamada de zona escura porque os núcleos estão mais próximos. A gente observa que tem uma densidade celular maior, né? E essa proximidade dos núcleos faz com que essa área fique um pouquinho mais escura que essa área de cima. Mas é bem chato mesmo de observar na microscopia óptica, tá? Mas essa região ela é intensamente marcada pela proliferação celular, tá? Enquanto que a região clara, né, light zone, é formada basicamente por células já em estágio maior de diferenciação, são células mais maduras. Então aqui elas estão em replicação e sofrendo maturação, e aqui nós temos células, né, B já mais maduras que depois vão migrar para a produção de anticorpos. Fica mais fácil nós entendermos essas duas regiões quando nós fazemos marcação imunistoquímica, né, como feita nesse trabalho aqui. Nós observamos 2 tipos de marcação com KI67 e marcação com CD21. O KI67 ele é muito expressado em células que estão em proliferação. Então nós vemos um acúmulo dessas células positivas ao KI67 na Dark Zone e menos marcação na Light Zone, porque aqui tem células mais maduras e não células em proliferação. Por outro lado, né, a marcação, o CD21, tá, ele é expressado, né, bastante em células já maduras. Então, nós observamos uma marcação mais forte com o anticorpo anti-CD21 na região clara, na Light Zone, né, porque aqui estão células, né, maior quantidade de células maduras, então elas vão reagir ao anticorpo com células maduras e na técnica de imunistoquímica, esses anticorpos são marcados aqui com um cromógeno, né? Então, nós observamos essa marcação mais forte na Light Zone, né, por esse anticorpo, CD21, que é o anticorpo que vai marcar as células mais maduras. E na Dark Zone nós vemos uma expressão menor do CD21. Então, nós temos aqui células que estão em replicação, células novas, e aqui nós temos células mais maduras. Enquanto o KI67 marca células em proliferação, em divisão, marca células jovens, né, e nós vemos uma marcação menor. Então, na histologia comum é difícil da gente diferenciar, mas com marcadores a gente consegue facilmente diferenciar essas duas regiões do folículo. Então, a região inferior, a região escura ou dark zone, a região superior, aqui da área clara, né, do centro germinativo, nós temos a light zone e ao redor nós temos a zona do manto. Ok? Essas são as áreas específicas
aí do folículo linfóide. Visto, né, essas áreas, entendendo a estrutura do folículo, tá? Independente se for num órgão encapsulado ou se for no malte, né, no tecido linfóide associado à mucosa, o folículo ele vai ter sempre essa mesma estrutura. Né? Folículos linfóides são formados basicamente por células B e organizadas dessa forma, folículo linfóide secundário. Né? O folículo primário é um acúmulo, né, de linfócitos B naive, né, linfócitos B virgens que ainda não foram estimulados imunologicamente. Vamos ver então a estrutura histológica dos órgãos encapsulados, né, iniciando ali pelo linfonodo. Nós vamos iniciar falando sobre a estrutura histológica, né, a arquitetura histológica do linfonodo. Depois nós vamos entender um pouquinho como que ocorre a circulação dos linfócitos, né, pelo organismo e, finalmente, falar sobre a filtração linfática, né, que é a principal função aí dos linfonodos. Nesse esquema, a gente pode entender um pouquinho sobre a estrutura de um linfonodo. O linfonodo ele é um órgão que tem um formato riniforme, né, semelhante a rim, ou um formato, né, semelhante a um feijão. Tá? Ele é um órgão encapsulado, então nós observamos uma cápsula de tecido conjuntivo, né, que vai circundar, né, todo esse órgão. E nessa cápsula chegam diversos vasos linfáticos, são vasos linfáticos aferentes. Eles chegam, né, eles se anastomosam aqui na cápsula e eles trazem a linfa drenado dos tecidos. Né? Então, através dos vasos aferentes, chegam a linfa que vem dos outros tecidos. Né? E esses vasos desembocam todos na cápsula. Na região contralateral, nós temos uma região chamada de hilo, que é por onde chegam as artérias que vão irrigar e por onde saem, tá, as veias que drenam o linfonodo. Do hilo também sai o vaso linfático eferente, que vai levar essa linfa até o próximo linfonodo. Né? Nós temos no organismo uma cadeia de linfonodos, né? Então a linfa que vem, por exemplo, lá da ponta do dedo, ela vai passar por diversos linfonodos até essa linfa, esses vasos linfáticos acabam desembocando, tá? Lá esses vasos linfáticos eles vão desembocar lá na junção das veias subclávia e jugular. Né? Então toda a linfa drenada ela vai passar por uma rede de linfócitos e a função desses linfócitos é filtrar, né, entre aspas, essa linfa. Né? Então qualquer antígeno que chegue, qualquer bactéria que penetre no organismo, elas vão passar por diversos linfócitos. Então tem uma chance enorme dessa partícula ser reconhecida pelo organismo e gerar uma resposta imunológica. Mas nós vamos falar mais adiante um pouquinho sobre como isso funciona. Então, nós temos aqui abaixo da cápsula, tá, existe um espaço chamado de seio subcapsular. Tá? Então, logo abaixo da cápsula nós temos o seio subcapsular. A cápsula ela penetra, tá, no parênquima do linfonodo, separando, né, dividindo esse linfonodo em diversos lóbulos. Tá? Cada lóbulo contendo uma gama muito grande de tecido linfóide. Tá? Então, essa cápsula emite trabécula e, juntamente com a trabécula, nós temos o seio peritrabecular ou seio trabecular. Ele vai seguir aqui juntamente com as trabéculas. E esses seios trabeculares eles vão se juntar aos seios medulares. Então nós observamos aqui os seios medulares, são esses canais por onde a linfa vai passar, e esses seios medulares, né, eles são delimitados, tá, pelos cordões medulares, né, são cordões de tecido linfóide, tá, que vão delimitar esses seios. Então a linfa ela vai chegar aqui através do vaso linfático aferente, preencher o espaço subcapsular
tá? Vai passar aqui pelo seio subcapsular, vai passar aqui pelo seio trabecular, chegando até os seios medulares e finalmente deixando o linfonodo através do vaso linfático eferente. Tá? O tecido linfóide, nós observamos aqui o tecido linfóide nos lóbulos, nós vamos observar uma grande quantidade, tá, de nódulos ou folículos linfóides no córtex. Tá? O linfonodo tem basicamente duas regiões, uma região superior chamada de cortical, uma região mais externa, né, chamada de cortical, e uma região central chamada de medular. Então nós vamos ter, na região cortical, ela é fácil de identificar porque nós observamos, ela é a região mais externa e existe uma grande quantidade de folículos nessa região, e na região medular, tá, é delimitada pelos, formada, né, pelos cordões medulares e seios medulares. Bom, ainda com relação às regiões do linfonodo, nós vamos ter então a região cortical, e nós vamos dividir a região cortical em duas regiões, cortical superficial e cortical profunda. A região cortical superficial é a região onde predominam os nódulos ou folículos linfóides. Tá? E abaixo deles e circundando esses folículos, tá, nós vamos ter a região cortical profunda ou região paracortical. O córtex superior, a região dos folículos, como nós falamos, folículos são sempre formados por linfócitos B, enquanto que a região paracortical ou córtex profundo é formado basicamente por linfócito T. Mais abaixo, na região medular, nós temos os cordões, né, medulares, formados basicamente por linfócitos B, plasmócitos, macrófagos. E mais adiante nós vamos entender como ocorre a filtração, mas nós vamos falar sobre a filtração especificamente mais adiante. O tecido linfóide, gente, ele está organizado, dá a impressão, a gente olha, eles ficam todos juntinhos, os linfócitos lá, mas eles ficam dessa forma porque existe um tipo de célula chamada de célula reticular. Essas células formam redes, tá? A rede reticular é formada pela união entre essas células e pelas fibras reticulares produzidas por elas. Tá? E essas fibras formam uma rede, né? Formam um arcabouço que vai alojar, tá, esses linfócitos. Então eles ficam apertadinhos dentro dessa rede, né? Dentro desse arcabouço formado pelas células reticulares e pelas fibras reticulares produzidas por essa célula. Então, entremeado ao tecido linfóide, nós vamos observar essas células reticulares e, frequentemente, tanto no folículo como na região paracortical, nós vamos observar ainda macrófagos e células dendríticas, né? As células dendríticas, elas se localizam principalmente na região paracortical porque elas são potentes células apresentadoras de antígenos, né? Então, qualquer bactéria, qualquer antígeno que chegue no linfonodo, essas células elas fagocitam ele, processam o antígeno e vão apresentar, né, esse antígeno para que os linfócitos possam montar sua resposta imunológica. E elas vão estar, como elas dependem muito da interação com o linfócito T helper, nós vamos observar uma quantidade maior de células dendríticas, aonde existe uma quantidade maior de linfócitos T, que é na região paracortical ou córtex profundo. Mas nós temos outras células apresentadoras de antígeno também inseridas em meio aos linfócitos. Nós temos macrófagos, eles não são tão efetivos quanto as células dendríticas, mas são também boas células apresentadoras de antígeno. Então, frequentemente, nós vamos observar macrófagos inseridos, né, no tecido linfóide entre os linfócitos, sejam eles linfócitos B ou linfócitos T. Então, toda vez que nós observarmos o tecido linfóide, ele é sempre um tecido mais denso, né, compactado. Lembrar que não são os linfócitos que são unidos entre si, os linfócitos são células livres, tanto que frequentemente eles saem dos folículos, saem da região paracortical e circulam pelos seios, né? Os linfócitos, nós vamos ver depois falar um pouquinho sobre a circulação dos linfócitos, mas eles são células que ficam se movimentando através da linfa e através do sangue por todo o organismo.
tá? Mas nos tecidos linfóides, eles estão sempre compactados porque existe essa rede, né, de células reticulares e fibras reticulares que formam o arcabouço, e eles vão estar espremidinhos, né, todos eles compactados, tá, nas células entre essas redes, ok? Aqui no corte histológico nós vamos entender um pouco mais, nós vimos aqui no esquema, mas no corte histológico nós vamos conseguir entender um pouquinho mais sobre a arquitetura histológica do linfonodo. Então aqui fica bem fácil da gente entender, nós temos aqui um corte longitudinal do linfonodo e aqui separado para a gente, né, a região do córtex e a região medular. O córtex com seus folículos na região cortical superficial, tá? Folículos sempre formados, aqui folículos primários, folículos secundários, né, com centros germinativos. Os folículos são formados basicamente por linfócitos B. Tá? No córtex profundo, ou região paracortical, nós vamos ter a presença de linfócitos T, tá? No córtex profundo e na região entre, tá, folículos linfóides. Então nós temos no córtex profundo ou paracórtex, e aqui a região medular, com os seios medulares e os cordões medulares. Né? Lembrando que o linfonodo ele é um órgão encapsulado e então nós vemos aqui a cápsula e aqui o espaço subcapsular. Aqui não está, nesse corte histológico, não está fácil de observarmos, né, especificamente nesse corte, as suas trabéculas. Dando um zoom aqui na área dos folículos, nós conseguimos observar aqui folículos primários, primary follicles. Então nós temos aqui os folículos primários, um folículo secundário, né, secondary follicle, e aqui a região paracortical, folículos formados por linfócitos B, paracórtex ou córtex profundo formado por linfócitos T. Nós temos aqui a gente consegue bem observar a cápsula e o seio, né, aqui subcapsular, e aqui onde emite uma trabécula, o seio trabecular. É interessante a gente observar aqui no seio, nós vamos falar, quando nós formos falar lá sobre a filtração, mas no seio nós temos uma grande quantidade de linfócitos soltos, eles vão estar sempre flutuando, né, juntamente com a linfa ali nos seios, e nós observamos aqui, nós vamos ver numa resolução melhor, quando a gente for falar em filtração, mas nós temos aqui várias células reticulares em que os seus prolongamentos elas atravessam, né, de um lado do seio para o outro, formando uma rede de células. Essa rede é importante para a filtração, mas não é sobre a filtração, nós vamos falar mais adiante. Então, nesse aumento aqui, a gente consegue perceber bem folículos primários, folículo secundário e aqui a região paracortical, né, folículos com linfócitos B, região paracortical, linfócitos T. Dando um menor aumento aqui nessa região, aqui nós conseguimos observar aqui então o folículo secundário, folículo primário, né, os seios, e aqui a região paracortical, está toda marcada aqui em branco, né? Você veja que essa região, como nós comentamos, ela é a região abaixo dos folículos e entre os folículos também tá localizada, se encontram-se, né, linfócitos T. Então, logo abaixo, no córtex profundo, e entre os folículos linfóides também nós observamos alguns linfócitos B, caracterizando aí o paracórtex. Na região medular, nós observamos aí os seios medulares, né? São esses espaços, nós vemos uma grande quantidade de linfócitos circulantes, nós vamos encontrar também macrófagos e vamos encontrar vários plasmócitos, né, às vezes circulando, porque são as células que vão sair aqui do linfonodo e se espalhar para outros órgãos linfóides. Estamos aqui, nós temos os espaços, né, os seios medulares, da onde drenam, tá, os seios trabeculares.
Então, os seios trabeculares drenam para os seios medulares, dos seios medulares, através do hilo, né, chegam aos vasos linfáticos eferentes e caminha então para a linfa segue seu caminho então para o próximo linfonodo. Então temos aqui os seios e os cordões medulares é o que delimita, tá, esses seios. Esses cordões formados basicamente também por linfócitos B, macrófagos, alguns plasmócitos, tá, são basicamente esses tipos celulares que nós vamos encontrar nos cordões medulares. Nesse trabalho aqui, a gente consegue perceber bem essa distribuição das células no linfonodo. Nessa imagem foram usadas vários tipos de anticorpo. Aqui nós observamos, tá, uma coloração de cortes congelados, né, por fluorescência, são cortes frescos. Aqui foram utilizados anticorpos contra CD3, que vai marcar as células T. Então nós observamos aqui uma grande quantidade de células T marcadas entre os folículos, tá? Essa região mais escura que não marcou direito são folículos. Não marcou direito porque não tem célula T. Aqui em rosinha, tá, eles usaram anticorpos CD11C que vai marcar as células dendríticas. Então nós temos uma quantidade maior de células dendríticas no córtex profundo. Tá? Marcador B220 vai marcar as células B. Então nós observamos uma marcação mais forte nos folículos. E quando, utilizando um programa de computador, nós juntamos essas três imagens, nós observamos aqui os folículos, no córtex profundo, tá, uma marcação de células dendríticas e no espaço entre os folículos, linfócitos T. Então, azul, marcação para linfócitos B, rosa, tá, células dendríticas e em verde, marcação para linfócitos T. Aí dá para a gente entender um pouquinho a distribuição, né, dessas células no linfonodo. Então essa é a estrutura, né, básica dos linfonodos. Nós vamos ver depois na aula sobre histologia, nós vamos abrir lá no Histology Guide e explorar bastante. Mas lembrar que o linfonodo é um órgão encapsulado, essa cápsula penetra no parênquima separando órgãos em vários lóbulos, tá? Abaixo da cápsula, na cápsula chegam os vasos linfáticos aferentes que desembocam, né, jogam a linfa dentro da cápsula. Essa linfa vai percorrer o seio subcapsular e vai descer pelos seios trabeculares, chegando até os seios medulares. O tecido linfóide ele vai estar localizado a maior parte no córtex. No córtex nós temos duas regiões, córtex superior e córtex profundo. No córtex superior nós vamos encontrar os nódulos ou folículos linfáticos, sejam eles primários ou secundários. No córtex profundo e entre, né, os nódulos, nós vamos encontrar o paracórtex, né, formado basicamente por linfócitos T, enquanto os folículos são formados por linfócitos B. Na região medular, ela é composta basicamente pelos cordões medulares e pelos seios medulares. Os seios medulares recebem a linfa, né, que vem dos seios trabeculares. Elas passam pelos seios medulares e saem através do hilo, saem pelo hilo através do vaso linfático aferente. Okay? Então essa estrutura básica é isso que tem que ser conhecido, né, histologicamente sobre o linfonodo. Como nós comentamos, existe uma circulação, né, dos linfócitos pelo organismo, então nós vamos entender um pouquinho, né, como que esses linfócitos saem, né, de um linfonodo e podem chegar a outro. Tá? Como nós havíamos falado anteriormente, aqui não é representado no esquema, né, o linfonodo e seus vasos linfáticos aferentes. Através dos lados dos vasos chega a linfa com linfócitos vindo de outros linfonodos ou linfócitos do tecido. Tá? Esses linfócitos, pelos seios, eles vão caminhar aqui pelo seio subcapsular, seio trabecular, chegar aos seios medulares, e esses linfócitos vão ganhar novamente o vaso linfático eferente. Junto com esses linfócitos vindo, né, de outros linfonodos ou de mucosa, seja lá de qualquer agregado linfóide, pode se juntar novos linfócitos também dos folículos e da região paracortical desse linfonodo. Né? Então, tanto os linfonodos que vêm com a linfa, como os linfonodos que deixam, né, os folículos e o paracórtex desse linfonodo, né, ganham os seios e através dos seios
né, o vaso linfático eferente, e esse vaso linfático eferente vai desembocar, né, como nós comentamos lá na junção da jugular e a subclave, da veia jugular e subclave. Então, chegam aos grandes vasos, do grande vaso do coração, lado direito do coração, vai para o pulmão, vem para o lado esquerdo e, através das artérias, vão para diversos órgãos do organismo e também para outros linfonodos. Então, esses linfócitos, né, ganham as artérias, através da artéria chegam, né, ao outro linfonodo, né, chegam aos outros tecidos. Então, um linfócito que saia desse linfonodo aqui, ele vai para a grande circulação, e da grande circulação ele é distribuído para outros linfonodos e outros vasos linfáticos. Então, por isso que, por exemplo, se nesse linfonodo foi apresentado um antígeno, né, e um linfócito daqui foi ativado, ele tem a sua memória imunológica, e ele vai ganhar a corrente sanguínea e vai para diversos outros órgãos linfóides. Então, esses órgãos vão possuir memória, linfócitos com memória imunológica. E quando estimulados, tá, eles são rapidamente capazes de se ativar e montar rapidamente uma resposta imunológica. Então, essa circulação de linfócitos ela é extremamente importante para que um linfócito que é sensibilizado, por exemplo, lá nas amígdalas, aquela reação que iniciou nas amígdalas vai gerar uma resposta imunológica, e um linfócito com aquela memória imunológica pode chegar a diversos outros órgãos linfóides pelo corpo. Então, nós não vamos ter uma resposta imunológica só na amígdala. A resposta imunológica ela é mais efetiva quando ela inicia em vários órgãos ao mesmo tempo. Então, um linfócito que foi sensibilizado lá na amígdala, ele vai proliferar e vai, através da rede linfática, se espalhar para outros órgãos linfóides, né, fazendo com que o organismo consiga gerar, num contato futuro com o mesmo antígeno, uma resposta imunológica mais rápida e mais efetiva, né? Então, essa circulação, né, dos linfócitos é muito importante, né, para o aparelho, para o sistema imunológico, né? Então, essa circulação, através da circulação da linfa, ocorre também a circulação dos linfócitos. Uma coisa curiosa que eu sempre me perguntei também, às vezes, mas como que o linfócito ele sabe que ele chegou num linfonodo para poder sair do linfonodo e chegar no folículo linfóide? Bom, essas células elas não adivinham, né, onde ela tem que sair. O que ocorre é que nos capilares venosos, né, do linfonodo existe um endotélio específico, né, que possui uma veia, né, uma vênula específica chamada de vênula de epitélio alto, tá? O endotélio dessa vênula, ele possui marcadores endoteliais específicos que são reconhecidos pelos linfócitos. Então, na vênula, né, a velocidade do sangue é baixa, os linfócitos conseguem ter contato, né, com a superfície dessas células de endotélio alto e reconhecem esses ligantes que só existem nos linfonodos. Então, aí eles se ligam, né, a esses marcadores e acabam deixando a vênula, né, chegando então ao folículo linfóide. É uma coisa bem legal, uma forma bem interessante, né? A gente vê o tanto que o nosso organismo ele é tudo bem planejado, tudo bem montado, né? Então, entendendo como funciona a circulação dos linfócitos, nós vamos falar sobre a filtração. Vamos ver como ocorre a filtração linfática, que é a função, né, do órgão filtrar a linfa para expor, né, possíveis bactérias ou possíveis antígenos, né, circulantes no organismo através da linfa. A filtração da linfa ela vai ocorrer principalmente nos seios, né? Como nós comentamos, os linfonodos eles possuem os seios subcapsulares, seios trabeculares e seios medulares, né? Os seios são os espaços por onde a linfa vão passar.
a linfa vai passar. Curiosamente, nesses seios, o epitélio, né, que reveste esses seios, normalmente ele é contínuo, né, na região que em contato com a cápsula, na região superior, né, da cápsula, mas descontínuo na região em contato com o tecido linfóide. E nessas regiões descontínuas, nós temos vários macrófagos e células dendríticas que seus prolongamentos, né, atravessam essas áreas descontínuas e formam redes, tá? E essas redes, elas fazem com que a linfa diminua a sua velocidade e possíveis patógenos eles vão entrar em contato com esses prolongamentos, né? Nós temos aí tantos prolongamentos como células reticulares que atravessam os seios de um lado ao outro. Fora isso, nós temos ainda macrófagos que ficam circulando, né, pelos seios. Então, esses macrófagos são capazes de processar, né, antígenos e apresentá-los. As células dendríticas, né, são capazes de capturar esses antígenos e apresentá-los. E macrófagos também que estão entre os folículos, eles também podem os prolongamentos deles, né, também podem protruir por esses espaços não contínuos, tá, e chegar à luz, né, podendo também capturar, né, antígenos que circulam, né, pela linfa. Então, quando a gente fala seio, a gente pensa num espaço livre, né, um duto livre para a linfa, mas na verdade não. Né? Esse seio, existe uma grande concentração de macrófagos dentro dele, bem como prolongamento de células dendríticas e prolongamentos de macrófagos situados nos folículos do tecido linfóide. Então, esses prolongamentos ficam expostos na luz, podendo capturar antígenos que venham, né, através da linfa. E as células reticulares também, elas atravessam, né, a luz dos seios de um lado para o outro, diminuindo a velocidade da linfa para que elas tenham maior chance de entrar em contato, né, com esses prolongamentos e com os macrófagos, que ficam no seio, e os prolongamentos das células dendríticas e dos macrófagos que estão no tecido linfóide, mas que seus prolongamentos protruem para o interior do seio. Aqui no corte histológico, nós podemos ter uma ideia melhor de como isso funciona. Aqui nós temos a cápsula, tá? O tecido linfóide, tá? E aqui nós temos o seio subcapsular. Quando a gente aumenta, né, pegando nessa região aqui, nós vemos várias células atravessando de um lado para o outro. Lembrando que são as células reticulares e elas atravessam, né, o seio, formando aí uma rede. Né? A gente vê aqui nesse maior aumento, nós conseguimos ver, né, a complexidade da rede formada pelas células reticulares e seus prolongamentos. Né? Essa rede ela consegue formar uma barreira física, né? Então a linfa vai fluir bem devagarzinho e muitos antígenos vão parar nessa rede, facilitando para que os macrófagos vão lá e os fagocitem. Ou então esses antígenos são capturados aí pelos prolongamentos das células dendríticas ou prolongamento dos macrófagos que estão no folículo. Né? Lembrando que eles conseguem emitir, né, prolongamentos do folículo, emitir prolongamentos para dentro dos seios. Né? Então, facilmente esses antígenos são capturados. Né? Então, existe uma rede. Lembrar, então, que os seios eles não são espaços livres, e sim formado por uma rede interligada de células reticulares, prolongamentos de macrófagos e células dendríticas. Né? As células reticulares estão aqui, e macrófagos, existem macrófagos soltos aqui junto, tá? Existem macrófagos que estão nos folículos e células dendríticas foliculares, mas os prolongamentos deles também vão para o seio, né? Então essas células também podem capturar antígenos que entrem em contato com esses prolongamentos. Então é dessa forma que ocorre a filtração, né? Então a filtração ela ocorre basicamente nos seios,
mas o seio ele não é um espaço livre, não é só um duto. Nós temos uma grande rede de células reticulares e prolongamentos, né, de macrófagos e células dendríticas, que fazem com que diminua a velocidade da linfa e a linfa vai se chocar contra essa rede, a linfa, né, lógico, vai se chocar contra essa rede e antígenos, né, bactérias ou coisas que estejam na linfa acabam sendo capturados por essas células e possibilitando então que o organismo gere uma resposta imunológica. Então, dessa forma que ocorre a filtração aí da linfa nos linfonodos. Um outro órgão muito importante do sistema linfático, né, o maior deles, né, o baço. Nós vamos falar também um pouquinho sobre a estrutura histológica do baço e vamos entender como é a circulação sanguínea do baço, né, porque o baço ele não é um órgão que filtra linfa, né? O linfonodo é um órgão que tem a função de filtrar a linfa. O baço, né, é um órgão linfóide com função de filtrar o sangue. Então vamos olhar um pouquinho a estrutura histológica do baço. Através da microscopia óptica, o baço ele é um órgão que ele não tem uma estrutura histológica muito complicada, né, com o que nós podemos ver na microscopia óptica. Mas entender como essa estrutura histológica, como ela funciona, não é tão simples assim. Mas nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o que a gente consegue ver e depois, através dos esquemas, nós vamos ver a parte da morfofisiologia, né, como a forma interage com a função do órgão. Ok? O baço ele é um órgão que nós vamos dividir basicamente ele em polpa branca e polpa vermelha, porque essa é a constituição básica do parênquima esplênico. Ele é um órgão encapsulado, né? Ele possui uma cápsula espessa de tecido conjuntivo fibroso. E esse tecido conjuntivo ele emite trabéculas, tá, para o interior do parênquima. Então nós vemos aqui uma cápsula, tá, e várias trabéculas, né, que vão subdividindo esse parênquima. Elas não vão de um lado ao outro, né? Essas trabéculas elas penetram aleatoriamente no parênquima esplênico. O baço tem uma região na cápsula, no hilo do baço, que vai receber também uma artéria e dessa região sairão, né, as veias e os vasos linfáticos do baço. Tá? Então, a artéria ela vai penetrar na cápsula e vai formar vários ramos, tá, de artérias menores e arteríolas. Essas arteríolas elas vão penetrar no órgão através das trabéculas. Então, uma artéria, quando ela penetra no parênquima esplênico, ela não penetra diretamente no parênquima, ela vai seguir a trabécula. A trabécula penetra no parênquima e dentro da trabécula vai existir uma artéria. E através da trabécula também saem as veias. Mas nós vamos entender um pouquinho sobre essa estrutura mais adiante. Então, basicamente, é um órgão encapsulado. Uma outra curiosidade sobre a cápsula esplênica também é que ela não é formada só por tecido conjuntivo, ela possui células contráteis também. Nós podemos encontrar músculo liso, porque o baço, fora um órgão, considerando que ele é um órgão de filtração, mas ele tem a função também, em muitas espécies, de armazenamento de hemácias. Então, essa cápsula ela possui musculatura lisa que muitas vezes ela pode contrair, fazendo com que um grande fluxo de sangue seja jogado na circulação. Então, ele tem também uma função de reserva de eritrócitos. Em algumas espécies, como no gato, por exemplo, nós vamos encontrar também tecido hematopoético no baço. Então, ele pode ter função também de hematopoese. Mas, basicamente, a função esplênica é de vigia, né, de filtração sanguínea, né? E nós temos também a função de destruição de hemácias antigas, nós vamos ver isso também mais adiante. No parênquima esplênico, tá, nós vamos encontrar basicamente, como nós comentamos, dois tipos de tecido. Um reconhecido como polpa branca, que é formado pelos folículos linfóides. Tá? Então, o tecido linfóide, nós observamos uma grande quantidade de tecido de folículos primários, folículos secundários, a maioria é secundário. Tá? E, então, tecido linfóide esplênico é chamado, caracteriza, né, a polpa branca. Por quê? Porque macroscopicamente ele é branco. Né? Quando ocorre hiperplasia do tecido linfóide numa reação inflamatória,
né, esses folículos aumentam de tamanho. Se a gente fizer um corte no baço, a gente observa pontos, né, brancacentos, a gente observa bolinhas brancas, né, no meio do tecido. Então, por isso é chamado de polpa branca. Macroscopicamente, o tecido linfóide, né, os glóbulos brancos, os leucócitos, são brancos. Né? E polpa vermelha, porque é um espaço caracterizado por cordões e seios venosos e possui uma grande quantidade de hemácias. Macroscopicamente, essa região, o que não é tecido linfóide, é vermelho macroscopicamente, por isso chamado de polpa vermelha. Então nós temos a polpa vermelha e a polpa branca. A polpa branca, tecido linfóide, polpa vermelha, basicamente é formada pelos cordões esplênicos e sinusoides esplênicos. Então vamos entender um pouquinho como é a estrutura, né, da polpa branca, né, a estrutura da parte linfóide do baço. É como nós comentamos, a cápsula esplênica, através dela que chegam, né, as artérias que vão irrigar o tecido esplênico. Então, nós vimos que a artéria ela penetra, né, através da cápsula. Então, nós temos aqui uma artéria trabecular. E quando acaba, né, a trabécula, essa artéria, quando ela adentra, né, ao parênquima esplênico mesmo, ela recebe uma capa, tá, de linfócitos, basicamente linfócitos T. Tá? Então, eles formam uma cápsula linfóide periarterial. Então, toda a artéria, quando penetra, ela vai receber, tá, um invólucro, né, uma cápsula de linfócitos, basicamente linfócitos T. Tá? E essa artéria é chamada de artéria central. Por quê? Porque quando a gente faz um corte, tá, nessa artéria, nós observamos dessa forma, né, a artéria no centro com o tecido linfóide ao redor. E normalmente esse tecido linfóide se distribui de forma homogênea, de modo que a artéria realmente fica no centro, tá, da cápsula linfóide. Então por isso ela é chamada de artéria central. E em algumas regiões vão se formar folículos, né? E esse folículo ele acaba deslocando, tá, a artéria central, ele acaba deslocando ela um pouco para a periferia. Então, nas regiões onde existe o folículo, né, existe uma assimetria no tecido linfóide pela proliferação das células, né, formando o folículo. Então, a artéria central acaba sendo deslocada. Mas, mesmo assim, ela é chamada ainda de artéria central, apesar dela não ficar no centro. Né? Quando existe folículo, a gente corta nessa região, a gente observa dessa forma, né? O folículo formado por células B, tá? E a bainha ou cápsula periarterial formada por células T, por linfócitos T. Né? Então, essa é a constituição básica da polpa branca. A polpa branca ela vai acompanhar a artéria depois que ela sai da trabécula. Então, ela é uma artéria trabecular enquanto está dentro da trabécula. A hora que ela sai da trabécula e penetra no parênquima esplênico, ela vai receber uma bainha, né, de linfócitos, né, e aí já começa, né, inicia então a polpa branca. A polpa branca é formada pela bainha de linfócitos que acompanha as artérias centrais e pelos folículos linfóides. A gente consegue observar aqui no corte histológico, tá? Aqui nós temos a cápsula, aqui nós temos várias trabéculas. É difícil a gente conseguir acompanhar certinho, né, a artéria saindo da trabécula, mas aqui nós vemos, ó, uma trabécula e dentro dela, aqui no caso, uma veia com sangue. Mas aqui nós conseguimos um corte longitudinal, né, de uma artéria central. Então nós vemos aqui a região onde não tem folículo, a artéria no centro, e a bainha de linfócitos desse lado, a bainha de linfócitos desse lado. Mas aqui é uma proliferação, né, formando um folículo já. Então a gente vê que ela fica deslocada, né, a artéria, onde tem o folículo, ela fica mais na periferia, né, e aqui um outro folículo com centro germinativo, ó, e a artéria é deslocada também para a periferia. Então quando existe, tá, um nódulo linfóide, né, um folículo, ela não fica bem no centro, né, ela fica na periferia, mas mesmo assim é chamada
de artéria central. Então essa é basicamente a estrutura, né, da polpa branca. Então a polpa branca ela vai se formar a partir do momento que a artéria sai de dentro da trabécula, ela recebe, né, um envoltório de linfócitos, podendo ou não apresentar, normalmente apresenta, né, vários folículos, né? Então o envoltório da artéria é formado por linfócitos T e os folículos formados por linfócitos B. Já a polpa vermelha, a gente observa aqui, o sangue, depois que ele passa, né, ali pelo folículo, através da artéria, ele vai ser jogado num seio, né, esplênico. Esse seio esplênico ele está localizado na polpa vermelha. Aqui é um animal que provavelmente foi drenado o sangue, né, por exemplo, porque aqui nós vemos os seios tá sem hemácias. Normalmente os seios estão repletos de hemácia, mas aqui é uma região da polpa vermelha e nós observamos aí os seios esplênicos e os cordões esplênicos, também chamados de cordões de Billroth, ok? Então, os seios esplênicos são esses espaços, tá, formados basicamente por sinusoides, lembrando que sinusoides são vasos descontínuos, tá? E nos cordões nós observamos uma grande quantidade, tá, de macrófagos, plasmócitos, também linfócitos, tá? São nesses cordões, basicamente, que os antígenos têm contato com as células de defesa, né? Então, as células conseguem ir para os seios e elas também emitem prolongamentos, tá, para os seios, de forma com que antígenos que estejam no sangue conseguem facilmente ser detectados pelas células localizadas nos cordões. E essas células, então, podem migrar para os centros para os folículos e apresentar os antígenos para que o organismo tenha uma resposta imunológica. No caso, nos folículos, seria uma resposta humoral, né, através da produção de anticorpos. Mas aqui nos cordões, são nos seios, né, através dos prolongamentos dos macrófagos que ali se encontram, e prolongamentos de células que vão detectar, né, esses antígenos, e essas células posteriormente vão fazer a apresentação de antígeno aos linfócitos, sejam linfócitos B para gerar uma resposta humoral ou linfócitos T para gerar uma resposta celular. Parece extremamente fácil, né, mas quando nós vamos para a realidade, aqui a gente consegue ver facilmente, falar, aqui estão os cordões de Billroth, aqui estão os seios medulares. Mas quando nós vamos para o corte histológico, tá, não é tão simples assim de nós conseguirmos facilmente individualizar essas estruturas, porque num animal, né, em que ainda o baço esteja repleto de sangue, né, existe sangue tanto dentro dos seios como nos cordões, então fica bem difícil para a gente fazer essa individualização, saber certinho aonde está o cordão e aonde está o seio, né, dos capilares esplênicos. Porque como nós comentamos, esses capilares no baço, eles são capilares fenestrados, então facilmente as hemácias e partículas maiores conseguem sair de dentro desses capilares, né? Então eles entram em contato facilmente com os cordões de Billroth. Então o sangue está tanto nos cordões como nos seios, né? Então fica difícil da gente individualizar quando nós pegamos um corte histológico, né? Mais adiante ali nós vamos falar da circulação esplênica e aí tem uns esquemas que vão mostrar para a gente certinho a estrutura desses capilares, fica mais fácil da gente entender. Ok? Então, na histologia é fácil da gente delimitar aqui o que é polpa branca e o que é polpa vermelha, mas a gente individualizar a polpa vermelha é um tanto difícil, né? Porque tanto os seios como os cordões vão estar repletos de hemácia. A gente vai falar um pouquinho sobre a circulação e aí vai ficar mais fácil da gente entender, né, como interagem, né, os vasos com a saída e a entrada novamente de sangue
nos espaços ali do baço. Então, através dos esquemas aqui, vai ficar mais fácil a gente entender um pouquinho como que ocorre a circulação esplênica. Como nós comentamos anteriores, né, as artérias que vão irrigar o baço, elas chegam através da cápsula, tá? Penetram no parênquima juntamente com as trabéculas, e quando ela deixa a trabécula, né, tem a artéria trabecular, e ela deixa a artéria, ela recebe aí uma capa, né, um envoltório de linfócitos. Nessa região, principalmente linfócitos T. Essa artéria, né, ela vai seguir, né, o seu caminho, e ao longo delas vão aparecer vários folículos. Né? Ela vai, dessa artéria se ramificam, né, arteríolas que vão irrigar os folículos, e elas atravessam os folículos desembocando, tá, em seios localizados às margens dos folículos, chamados de seios marginais. E esses seios, né, se conectam aos seios esplênicos. Né? Sempre quando a gente falar em seio, lembra-se que o seio, tá, na verdade, eles são os capilares esplênicos. Né? Os seios são capilares específicos. Tá? Esses capilares ou seios esplênicos. Existe uma discussão sobre o tipo de circulação que ocorre no baço. Né? Existem vertentes, né? Acredite que alguns animais têm uma circulação chamada circulação aberta e outros, basicamente, circulação fechada. O que significa isso? Quando nós falamos em circulação fechada, tá? Essas arteríolas, quando elas deixam, tá, o folículo, elas podem se conectar diretamente aos sinusoides, né? Elas se conectam aqui aos sinusoides através das arteríolas peniciliares, e dos sinusoides, então, eles drenam para veias e, finalmente, para a veia trabecular, e esse sangue sai do baço. Isso é chamada de circulação fechada. Por quê? O sangue sai da arteríola vai para o sinusoide, do sinusoide para uma veia. Ah, mas o sangue pode sair do sinusoide? Lógico, o sinusoide tem grandes fenestras, e o sangue ele vai circular, né, em meio aos cordões, para que possa ser filtrado. Mas eles chamam de fechada porque da arteríola vai direto para dentro do sinusoide. Em alguns animais, esse é o tipo de circulação, por exemplo, que ocorre predominantemente no ser humano. Em outros animais, nós encontramos basicamente a circulação, considerada circulação aberta. Isso significa o quê? Que a artéria, quando ela sai do folículo, ela vai formar suas artérias peniciliares, e essas artérias peniciliares, elas jogam o sangue diretamente no espaço dos cordões. Tá? Ele vai jogar o sangue ali na área que tem os cordões, esse sangue vai ser filtrado nos cordões, e ele retorna para os sinusoides através das fenestras. Então, o vaso não é ligado diretamente aos sinusoides, e sim ele é jogado no espaço ali dos cordões, e eles retornam para dentro dos seios através das fenestras, e aí sim são drenados para a veia e levados até a veia trabecular. Da veia trabecular podem deixar o baço. Então é dessa forma, basicamente, que ocorre a circulação, podendo ser circulação aberta ou circulação fechada, dependendo da espécie animal. Aqui tem outro esquema que também ajuda a gente a entender um pouquinho como ocorre. Então aqui vem a arteríola saindo da trabécula, ela recebe a sua envoltória, né, de linfócitos, aqui penetra no folículo, tá? Elas vão podendo atravessar o folículo. A hora que ela atravessa o folículo, formam essas artérias peniciliadas. Essas artérias peniciliadas podem jogar o sangue direto nos cordões, e dos cordões esse sangue, através das fenestras, chegam aos sinusoides e então saem pelas veias, circulação aberta. Tá? E existe a vertente também que acredita que essas arteríolas, né, peniciliadas, elas vão se ligar diretamente, tá, aos sinusoides, né, podendo, é lógico, o sangue
quando chega aos sinusoides, o sangue sai de dentro, pode sair de dentro dos sinusoides para entrar em contato com os cordões para a filtração. Tá? Mas o sangue ele é jogado dentro dos sinusoides e não diretamente na região dos cordões, sendo essa considerada circulação fechada. Então, basicamente, né, é dessa forma que ocorre a circulação esplênica. O sangue chega pelas artérias, atravessa o folículo, tá? Do folículo pode cair diretamente dentro dos sinusoides ou cair nos cordões de Virchow, dependendo se for circulação fechada ou circulação aberta. Basicamente é dessa forma, mas das duas formas ocorre a filtração, porque na circulação aberta o sangue é jogado direto nos cordões onde ocorre a filtração. Na circulação fechada, o sangue vai para dentro dos sinusoides, mas os sinusoides possuem grandes fenestras e através dessas fenestras o sangue chega aos cordões também, ocorrendo a filtração sanguínea. Então é dessa forma que qualquer antígeno, qualquer bactéria, qualquer agente que estiver no sangue consegue, ele pode ser filtrado pelo baço e pode gerar uma resposta imunológica dessa forma que o organismo consegue filtrar o sangue através aí do baço. E para finalizar, falar um pouquinho sobre o timo, né? O timo é o órgão linfóide onde ocorre a maturação dos linfócitos T. Então nós vamos entender como ocorre essa maturação e a educação, né? A maturação desses linfócitos nesse. O timo ele é um órgão linfóide também encapsulado, né? Nós conseguimos observar aqui. Ele externamente ele possui uma cápsula de tecido conjuntivo e essa cápsula ela penetra, tá, no parênquima do timo, separando ele em lóbulos incompletos, tá? Aqui nós observamos, dá a impressão de ser um lóbulo completo, mas na verdade, se a gente pegar um corte longitudinal certinho, a gente observa como está nessa região aqui, ó, tá? Ele é contínuo. Nós temos uma região cortical, uma região que a gente observa aqui mais escura, mais externa, né, chamada de córtex, e ele é contínuo. Tá? Em algumas regiões aqui, dependendo da forma que foi cortado, dá a impressão de ser um lóbulo só, mas na verdade de serem vários lóbulos, né? Mas esses lóbulos eles não são lóbulos reais, tá? Eles são lóbulos contínuos, né? Se a gente fosse pegar a lobulação real seria incontínuo. Tá? Aqui ele é um órgão que ele é contínuo. Para você ter uma ideia, a região medular aqui ela se comunica entre todas elas. Tá? Apesar de algumas regiões parecem que não, mas é devido ao corte histológico. Mas essa região medular, ó, ela é contínua, tá? E o córtex também. Então eles vão, apesar de existir essas invaginações, essas invaginações elas são incompletas, tá? Elas não separam, tá, todo o órgão. Mas tem esse aspecto multilobulado e juntamente com a cápsula vai penetrar, separando em lóbulos incontínuos, e com as cápsulas penetram também os vasos sanguíneos e inervação. Como nós comentamos, ele tem basicamente duas regiões, uma região mais externa, né, chamada de córtex, e uma região mais interna, a região medular. No córtex nós temos um tecido linfóide mais compacto, portanto o córtex ele é mais escuro, e a região medular mais clara, porque existe uma quantidade menor de células. O timo, diferentemente dos outros órgãos linfóides encapsulados, do baço e do linfonodo, ele possui, ele é um órgão, não é um órgão reticular, ele é um órgão epitélio reticular, porque a célula, como nós falamos no linfonodo e no baço, as células que formam o arcabouço lá para que os linfócitos se acomodem são células reticulares. Aqui são células reticuloepiteliais. As células reticulares elas têm origem mesenquimal, são células semelhantes a linfócitos. E aqui são células epiteliais, tá? São células que não produzem reticulina. Quando nós falamos lá no baço e no linfonodo, tá? O que forma aquela rede, né, o arcabouço que compacta o tecido
linfóide, naqueles órgãos, são células reticulares e seus prolongamentos, né? Elas produzem fibras reticulares. Aqui não existem fibras reticulares, tá? São células epiteliais que emitem longos prolongamentos e esses prolongamentos eles são unidos, né, por fortes junções desmossômicas. Então aqui não existem fibras reticulares, e sim apenas o prolongamento das células reticulares. Então aqui a gente observa, né, no maior aumento, tecido compacto, a região do córtex, né, o tecido linfóide fica bem compactado, e aqui nós vemos várias células reticulares, aqui um macrófago, mas aqui várias células reticulares, e essas células emitem prolongamentos que se unem formando um arcabouço. A gente vai ver no esquema ali mais adiante, fica fácil da gente identificar. Então aqui nós temos a região cortical, e aqui embaixo uma região com uma quantidade menor, a gente vê que a população celular, a quantidade de célula por área é menor do que aqui no córtex. Aqui nós temos o córtex e aqui a região medular. Tá? Então, além de ser uma região mais clara, devido a a população celular menor, a região medular também possui umas células, estruturas características, tá? Formadas basicamente pela união das células reticuloepiteliais, né, formando estruturas consistentes. São várias células reticuloepiteliais unidas, muitas vezes com informações concêntricas, né, lembrando de um espiral ou uma cebola cortada, e essas estruturas só ocorrem na região medular. São estruturas chamadas de corpúsculos de Russell, tá, ok? E esses corpúsculos ocorrem exclusivamente na região medular. É fácil reconhecer a região medular porque nós observamos esses aglomerados, né, de células reticuloepiteliais. Aqui, como tem uma quantidade menor de células, fica mais fácil a gente observar as células reticuloepiteliais emitindo, né, seus prolongamentos que vão formar o arcabouço, né, no qual ficam retidas as células linfóides. Lembrando que o timo é um órgão onde nós vamos encontrar apenas linfócitos do tipo T. No esquema, o esquema ajuda a gente a entender um pouquinho como é formado esse arcabouço. Aqui nós vemos as células reticuloepiteliais com seus prolongamentos. Os prolongamentos se unem por desmossomos, tá? E entre esses prolongamentos formam espaços, né, como se fosse uma rede, e é nesses espaços que ficam aglomerados, tá, os linfócitos. Aqui no outro esquema, para a gente entender também um pouquinho como que é a estrutura histológica do timo. E nesse esquema fica fácil da gente entender também os tipos diferentes de células reticuloepiteliais. Então aqui nós vemos a cápsula do timo, a cápsula penetrando por uma trabécula, juntamente com a trabécula os vasos, tá? Aqui a artéria, e a artéria ela vai penetrar, ela vai lá na medular e depois ela emite um ramo, tá? E esse ramo da artéria penetra então no córtex, tá? Irrigando o córtex. Aqui no córtex nós temos uma grande quantidade de linfócitos B jovens, tá? São linfócitos que ainda não estão maduros. Então nós conseguimos ver aqui a estrutura de córtex e medular. Aqui é importante que aqui está bem representado também os vários tipos de células reticuloepiteliais. Nós temos células reticuloepiteliais do tipo 1. Elas vão revestir toda a cápsula, tá? E vão fazer uma separação entre a região medular e cortical. E quando os vasos penetram, tá, essas células reticulares do tipo 1 também vão circundando os vasos. Isso é importante porque esses linfócitos que estão em maturação não podem ter contato com nenhum tipo de antígeno, tá? Eles têm que ser testados antes de sofrer, de serem apresentados, né, algum tipo de antígeno. Então, durante a maturação não pode haver contato com antígeno. Então, essas células reticuloepiteliais do tipo 1, elas ajudam a isolar a região cortical onde está ocorrendo a maturação desses linfócitos. Existem também as células reticuloepiteliais do tipo 2. As células reticuloepiteliais do tipo 2
são as células que vão formar o arcabouço, né, no meio do parênquima do córtex. Então elas vão se unir entre si, tá, formando as galerias. No meio dessas galerias, né, desses espaços dessa rede, é que vão se aglomerar, né, os linfócitos em formação. E nós temos também as células reticuloepiteliais do tipo 3, tá? Que são as células que dividem a região do córtex da medula. Eu havia dito que são células reticuloepiteliais do tipo 1, mas são do tipo 3, tá? A do tipo 1, elas vão recobrir, tá, a cápsula e os vasos, mas a separação, tá, entre córtex e medula é feita por células reticuloepiteliais do tipo 3, tá, na face cortical. Então, elas vão fazer essa divisão na face cortical. Enquanto essa separação, evitar o contato com a cápsula e com os vasos, são células reticuloepiteliais do tipo 1, formando o arcabouço, né, aquela rede onde vão se aglomerar os linfócitos no meio do parênquima cortical, células reticuloepiteliais do tipo 2 e células reticuloepiteliais do tipo 3, separando córtex da região medular na face cortical. Por que na face cortical? Porque na face medular nós vamos ter também uma camada de células reticuloepiteliais do tipo 4, tá? São as que vão fazer ajudar aqui a fazer a separação. Nós temos as do tipo 3, não deixando que os linfócitos tenham contato com a região medular. E a do tipo 4, não permitindo que a medula tenha contato também com os linfócitos do tipo 3. Então, é uma camada dupla aqui, tá? Com as células reticuloepiteliais do tipo 3, células reticuloepiteliais do tipo 4. As células reticuloepiteliais do tipo 5 são as células que vão formar o arcabouço na região medular. Tá? Elas vão formar aquela rede, no meio dessa rede vão estar os linfócitos na região medular. São as células reticuloepiteliais do tipo 5. E as células reticuloepiteliais do tipo 6 são as células que vão formar os corpúsculos de Hassall. Tá, ok? São 6 tipos de células reticuloepiteliais. Além dessas células, no córtex nós vamos encontrar ainda vários macrófagos. Tá? Nós vamos falar depois sobre a maturação, mas esses macrófagos têm a função também de fagocitar linfócitos que não reajam adequadamente. Porque durante a maturação, os linfócitos eles não podem reagir a nenhuma molécula própria do organismo, senão eles dariam origem a uma resposta autoimune. A resposta autoimune é quando nós produzimos células de defesa ou anticorpo contra nossas próprias células. Então, linfócitos defeituosos que reconheçam moléculas próprias, eles são destruídos durante esse processo de maturação. Tá? E durante essa fase de maturação, eles também não podem ser expostos a nenhum tipo de antígeno, porque se durante essa fase eles forem expostos a antígeno, eles podem entender que esses antígenos fazem parte do organismo e numa futura exposição eles não responderão mais a esses antígenos. Então, durante a fase de maturação, essas células são testadas para que não reajam contra o organismo. E durante essa fase elas não podem ser expostas ali no córtex a antígenos exteriores, porque eles podem passar a não reconhecer mais esses antígenos, porque durante a fase em que elas aprendem o que é próprio do organismo, elas não podem ter contato com antígenos externos, senão elas vão considerar esses antígenos externos como fazendo parte do organismo e não vão mais reagir a eles. Então essa é a estrutura histológica básica, tá, do timo. Então a gente vai ver um pouquinho agora como essa estrutura interage, principalmente quando a gente fala em partes da maturação. Então nós vamos entender um pouquinho também como é feita essa barreira, porque da mesma forma que as células não podem ter contato com o antígeno, esses antígenos normalmente eles vêm através do sangue. Então existe uma barreira, uma coisa que protege aqueles linfócitos do córtex contra antígenos trazidos pelo sangue. Essa barreira é chamada de barreira hematotímica. Nós vamos ver um pouquinho o que compõe essa barreira. Nós vimos anteriormente que uma parte dessa barreira é formada
tá, lá pelas células reticuloepiteliais do tipo 1, que elas vão recobrir a cavidade, né, formada a cavidade aí composta ali pela trabécula e a cápsula e os vasos, tá? Dividindo, tá, o córtex da medula, nós temos células reticuloepiteliais do tipo 3. Então, faz parte dessa barreira essas células reticuloepiteliais que nós falamos ali, porque assim que o vaso penetra, as células reticuloepiteliais do tipo 1, elas vão acompanhar esses vasos. Então, as células formam uma barreira física, tá, para que qualquer antígeno, né, que venha através do sangue não consiga ter contato com os linfócitos em maturação. Além disso, o tipo de capilar também que ocorre na região cortical do timo, ele é um capilar do tipo contínuo, com fortes uniões desmossômicas entre as células endoteliais. Então, se a gente for lembrar dos tipos de capilar, o capilar do tipo contínuo não possui poros nem fenestras. Então, ele próprio capilar já é uma barreira física para que os antígenos consigam chegar em contato com as células T que estão em desenvolvimento no córtex. Fora isso, adjacente ao vaso, nós temos um tecido conjuntivo ali na adventícia ao redor do vaso, rico em macrófagos. Tá? Esses macrófagos, se porventura algum antígeno vier a escapar do vaso, eles são rapidamente fagocitados por esses macrófagos, também ajudando a impedir que eles entrem em contato com os linfócitos T em maturação. E externamente a esse tecido conjuntivo, nós temos lá uma camada de células reticuloepiteliais do tipo 1. Tá? Então essas células elas vão circundar todo o tecido conjuntivo perivascular, aquele tecido que é rico em macrófago. Então nós temos a barreira física do endotélio capilar, nós temos o tecido conjuntivo periarterial, perivascular, e nós temos ainda uma camada, tá, de células reticulares. Então, o endotélio, o tecido conjuntivo perivascular e as células reticuloepiteliais compõem uma barreira chamada de barreira hematoencefálica. Por isso que os antígenos que podem chegar através do sangue acabam não tendo chance de ter contato com os linfócitos T em maturação. Então isso é muito importante para que no futuro, né, os linfócitos em maturação consigam exibir uma resposta imunológica adequada. E agora nós vamos entender um pouquinho como ocorre o processo de maturação dos linfócitos. É uma fase, né, chamada também de educação dos linfócitos, né, em que esses linfócitos, se eles apresentarem uma reação não desejada, né, seja reação a autoantígenos, né, ou seja, se eles forem montar uma resposta imunológica contra moléculas do nosso organismo, né, gerando uma reação autoimune, eles são destruídos. Da mesma forma, linfócitos que não reagem a moléculas estranhas são destruídos. Então é chamada de fase de educação, porque os que não apresentam, né, a reação adequada, eles são eliminados. Nós temos basicamente duas fases de seleção, chamada de fase de seleção positiva e negativa. Esses linfócitos, enquanto eles estão no córtex, a eles são apresentadas moléculas do MCH, do complexo maior de histocompatibilidade, e eles devem reconhecer essas moléculas. Então, são apresentadas moléculas do complexo maior de histocompatibilidade, eles devem reconhecer como próprio, moléculas próprias, e são apresentadas também algumas moléculas específicas, moléculas que eles têm que reconhecer como não próprias. Nessa primeira fase, os linfócitos que reconhecem como próprio as moléculas do complexo maior de histocompatibilidade e que reconhece os antígenos específicos apresentados a eles, são selecionados positivamente. As que não reconhecem, as que não respondem, né, acabam sofrendo o processo de apoptose e sendo fagocitadas
pelos macrófagos da região cortical. Então essa é chamada de seleção positiva, porque os que respondem positivamente sobrevivem, os que não acabam sofrendo apoptose e morrendo. Esses linfócitos, então, após essa fase, migram para a região medular. Na região medular é feita uma nova seleção, onde é chamada de seleção negativa, porque são reapresentados a esses linfócitos moléculas do complexo maior de histocompatibilidade, onde esses linfócitos devem reconhecer essas moléculas e não gerar uma resposta inflamatória. Aqui é chamada de seleção negativa porque os linfócitos que iniciam uma resposta inflamatória a antígenos próprios, a estruturas do nosso organismo, eles são estimulados a entrar em apoptose. Então é chamada de seleção negativa, porque a ideia, os que não respondem, essas células acabam sobrevivendo. Então, seleção positiva apresenta o antígeno e ela deve reconhecer. Ela reconhecendo positivamente, ela sobrevive. As que não reconhecem os antígenos apresentados e não reconhecem o MCH, ela acaba sendo eliminada. No caso da seleção negativa, vai ocorrer na região medular. Então, esses linfócitos migram da região cortical para a região medular e são novamente selecionados, onde são apresentadas moléculas próprias, onde eles devem não reagir. Então, a seleção é negativa, eles não podem reagir a moléculas próprias. Os linfócitos que reagem a moléculas próprias, eles poderiam gerar uma resposta autoimune, né, produzindo anticorpos ou células que atacariam nossas próprias células. Então, esses linfócitos que reagem são eliminados. Então, são selecionados os que não reagem, por isso, seleção negativa. Então, é dessa forma que ocorre a chamada educação dos linfócitos e eles são apresentados a moléculas próprias e não próprias. Eles têm que reconhecer como próprias as moléculas do nosso organismo e têm que ser capazes de gerar uma resposta inflamatória às moléculas que não são do nosso organismo. Passada por essa seleção, esses linfócitos já maduros vão entrar nas veias, ali na região medular, e então vão para as trabéculas e finalmente para os vasos da cápsula e ganham a circulação, podendo se distribuir aí aos diversos órgãos linfóides timodependentes. São chamados de timodependentes os órgãos linfóides que possuem célula T, porque sem o timo não existem células T. Então, os timos que estão lá na região paracortical do linfonodo, os linfócitos T que estão lá na região paracortical do linfonodo, são dependentes do timo, eles vieram do timo. Os linfócitos que compõem a bainha periarterial lá do baço, eles vêm do timo, eles sofreram a maturação no timo. As células T, elas são formadas na medula óssea vermelha e elas vêm ainda durante a nossa vida embrionária, né, ainda como embrião, elas migram para o timo e começam a ser selecionadas. E quando o animal ele nasce, né, ele já nasce com o timo formado e já nasce com células T desenvolvidas. Então, durante a vida embriológica é que é feita essa seleção, porque o indivíduo, quando ele nasce, ele já tem o timo bastante funcional. E o timo, ele é um órgão que ele vai regredindo, né? Ele tem o tamanho máximo alcançado até a puberdade e depois disso a quantidade de células no timo vai diminuindo e elas vão sendo substituídas por tecido adiposo. No entanto, caso devido a uma resposta imunológica tenham que ser aumentada a população de células T, essa população de células no timo elas vão se dividir rapidamente, voltando a ser um órgão muito próximo do que seria, mesmo no animal adulto, seria muito próximo de um animal jovem, porque apesar de sofrer atrofia durante a vida adulta e a velhice, o órgão pode se tornar ativo novamente, caso seja necessário, no caso de uma resposta imunológica, né? Caso seja necessário uma maior produção de linfócito T, e as células do timo conseguem se ativar rapidamente e produzir mais células. Ok, gente? Então essa foi a nossa aula de hoje sobre o sistema imunológico e a histologia dos órgãos linfóides.
Espero que tenha gostado e vejo vocês na próxima aula aqui no nosso Isto é Histologia. Abraço, gente!